Ô Bertone, dentro do panorama atual do Estado aí, eu queria que você discorresse aqui a respeito do processo de licenciamento de projetos que são inovadores, né? Nós estamos vendo aqui atualmente alguns projetos associados a descomissionamento de plataformas. Isso aqui no Brasil, de certa forma, é algo novo, né? Aqui no Espírito Santo nunca foi feito antes. E como é que a gente consegue quebrar um pouco essa resistência na análise dos projetos por parte dos técnicos quando eles desconhecem o assunto? Historicamente, os casos onde a inovação se coloca como desafio para a análise técnica, a visita a experiências anteriores traz essa segurança para o técnico, né? Entendo que, à medida que os técnicos vivenciarem, entenderem as questões de impacto ambiental envolvidas com o descomissionamento, isso vai se tornar natural. Então, identificar polos onde o descomissionamento já acontece naturalmente, com licenciamentos já desenvolvidos, com histórico de monitoramento e controle ambiental, com histórico de efetiva gestão ambiental. Fora do Brasil, nesse caso, né, nós temos pouquíssimos exemplos do Brasil. Acho que nós temos um exemplo no Espírito Santo, que é Cação, o campo de Cação, onde aconteceu já o descomissionamento de duas plataformas fixas. Isso em alto mar, né? Isso no mar, em águas rasas, tá? No caso de Cação. Visitando e convivendo com experiências positivas e de sucesso, o técnico consegue alcançar a habilidade técnica e preencher as lacunas científicas e de conhecimento e de experiência, dando a ele segurança. Mas eu fiquei em dúvida ainda, olha só. Então, todo o nosso processo ambiental aqui no Brasil, o funil aonde o elo mais fraco da corrente seria a aprovação pelo técnico, seja do IBAMA, seja do IEMA. Você não acha que talvez seria uma mudança de processo, ao invés de você ficar com a decisão em cima daquele técnico, e se ele for um técnico que tiver um viés, por exemplo, ideológico, você pode travar toda uma cadeia de investimento aí. Não seria o caso de você mudar esse processo, ao invés de ser uma pessoa, passar a ser um comitê, por exemplo? Talvez a gente tenha se expressado de forma incompleta até aqui, tá, Carlos? Em projetos consideráveis, de grande mota, né, em projetos que têm impactos ambientais significativos ou que têm demanda de estudos ambientais, como a EIA-RIMA, que são mais complexos e multidisciplinares, as equipes do IEMA se organizam para fazer a análise daquele processo. Então, nós temos pelo menos especialistas que trabalham com o meio físico, com o meio biótico, com o meio antrópico, analisando toda aquela questão. E à medida que isso se torna mais complexo, outros técnicos dentro dos órgãos ambientais são mobilizados para essa atividade. A legislação, inclusive, prevê que conhecedores de notório saber de fora dos órgãos ambientais possam ser adicionados às equipes como consultores, né, que de forma livre vão complementar o saber daquela equipe e vão complementar a análise técnica dos processos. Tudo, obviamente, às custas do empreendedor, né, como prevê a lei. Mas isso permite que um leque de conhecimento, um leque de experiências de dentro do órgão ambiental, de fora, de dentro daquela unidade federativa, no caso, estamos discutindo o Espírito Santo, ou de fora daquela unidade federativa, possa enriquecer e complementar os estudos, trazendo um saber multidisciplinar e uma diversidade de olhares, né? Falando até em vieses políticos, mas uma diversidade de olhares e de visões de mundo que são contemplados nessa análise técnica. Então, entender que a gente sempre conta com uma equipe dentro dos órgãos ambientais é importante para que a gente entenda que a discricionalidade não está sobre um técnico apenas, mas é parte de um comitê, de uma comissão que faz essa análise.